Olá, somos estudantes do terceiro período de Pedagogia, sobre a orientação do docente Ricardo Jorge, da disciplina Didática e Prática de Ensino. Neste podcast, abordaremos a educação tecnicista. Esta tendência foi criada nos Estados Unidos na segunda metade do século XX. Se originou no Brasil durante o regime militar na década de 60, mais precisamente após 1964. Esse período foi marcado por grandes reformas e mudança no cenário educacional, político e econômico. Mediante um acordo entre o governo brasileiro e os Estados Unidos, diante desta união, veio para o Brasil empresas internacionais e indústrias multinacionais, havendo assim uma grande necessidade de mão de obras qualificadas. A pedagogia tecnicista colocava no centro do processo de ensino e aprendizagem a técnica, e esse processo visava a escola como modeladora do comportamento humano, através de técnicas específicas, e o professor seria apenas um elo de ligação entre a verdade científica e ao aluno, cabendo-lhe apenas empregá-lo ao sistema, visando apenas a formação de sujeitos competentes para o mercado de trabalho, tendo como lema o aprender a fazer. Muito boa essa tua colocação, Lúcia. Me faz lembrar quando o estaleiro Atlântico Sul e a refinaria Abreu e Lima vieram para o complexo portuário de Suape. Houve urgência na mão de obra qualificada para suprir o quadro de funcionário. Lembro quando o Senai, juntamente com o SESI, fizeram os galpões improvisados para dar essa formação e qualificação que as empresas necessitavam que os seus funcionários tivessem. Isso lembra muito a tendência tecnicista, a forma com que os professores apenas executavam o que já tinha sido elaborado por uma equipe e passava para o aluno. E o aluno tinha o dever de aprender e colocar em prática. E logo após teria uma avaliação para o processo seletivo desse aluno. E com isso, o indivíduo ganhava a qualificação profissional. Esse é o lado bom da tendência tecnicista. Qualificou muita gente, oferecendo oportunidades para os moradores locais. Sobre o aspecto educacional, esse período brasileiro estava incluso no regime militar, tecnicismo, que é como fazer, como controlar, programar, determinar. Se de um lado tínhamos a pedagogia tradicional, que colocava o professor no centro do processo de ensino, apresentava a aprendizagem, se tornando a única fonte de conhecedora do conhecimento do saber, sem dar prioridade aos alunos para se expressarem. Do outro lado, a escola nova, que colocava o aluno no centro do processo de ensino, a aprendizagem, lhe dando o direito de expressar seus conhecimentos e valores. O tecnicismo colocava a técnica na ideia de que, se a pessoa controla o processo, ela controla o resultado, definindo que a educação é um processo mecânico, robotizando o aluno como se ele fosse monitorado como um controle de aparelho que o ser humano liga e desliga, achando que para ter um bom aluno terá que ser da forma controladora. A tendência pedagógica tecnicista começou a ganhar força a partir da necessidade de mão de obra qualificada impulsionada pelo desenvolvimento industrial, que obrigou os sistemas educacionais
adequarem-se ao novo modelo de ensino, o qual ele priorizava a técnica e deixava em segundo ou mais planos a formação social e cidadã do indivíduo, que por sua vez acabara tornando-se um ser reproduzido intencionalmente a fim de suprir a demanda de uma economia capitalista. O estudo no campo pedagógico, ainda que em caráter singular, possui grande relevância sociopolítica, pois essa tendência exerce forte relação com a educação, com a proposta pedagógica, e em especial nesse momento, entretanto, é necessário mencionar a importância dessa pedagogia na construção e no desenvolvimento de uma nação, sobretudo no que tange no avanço da tecnologia, que exige melhor qualificação profissional e capacidade técnica. O ensino tecnicista foi mais ativo principalmente no regime militar, onde o Brasil passava por fortes mudanças e precisava de mão de obra rápida. Como o Brasil estava em desenvolvimento, o foco era no resultado. A função da escola era a neutralidade, era para preparar para o mercado de trabalho. O centro era o material didático, o material pedagógico, e o papel da escola era transmitir, e o professor era o elo entre o material e o aluno. Era seguida sempre uma ordem, não se poderia pular essa ordem. A relação afetiva não eram consideradas. Na escola tradicional, o professor expõe o assunto, repete e a criança memoriza. Na tecnicista, não. O conhecimento é modelado. É modelar o comportamento e ter o foco no resultado. A tendência liberal tecnicista tem um comportamento humano através de técnica específica que prepara para a transmissão e recepção de informações. E a aprendizagem é baseada no desempenho do professor, é o técnico e responsável pela eficiência do ensino. Tendência pedagógica tecnicística é uma linha de ensino adotada por volta de 1970, que privilegiava excessivamente a tecnologia educacional e transformava professores e alunos em menos executores e receptores de projeto elaborado de forma autoritária e sem qualquer vínculo com o contexto social a que se destinavam. Além de apresentar características autoritárias, a pedagogia tecnicista pode ser considerada não dialógica, ou seja, ao aluno cabe assimilar passivelmente os contextos transmitidos pelo professor. Essa pedagogia difere da progressista, que privilegia a forma de cidadão participativos e consciente da sociedade em que vive. Quais as características da educação tecnicista? A escola tecnicista organiza o processo educativo para torná-lo objetivo e operacional. Esta área é também bastante focada no autoensino e no uso de equipamentos e tecnologia para o ensino, como a informática, questões de múltiplas escolhas, teleensino e recursos audiovisuais. Quando a gente fala sobre o papel da escola de acordo com a tendência tecnicista, a gente pode citar Lucchesi em 1994. A educação escolar compete organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos úteis e necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema social global. A atividade de descoberta é função da educação, mas deve ser restrita aos especialistas, cabendo à escola atuar no aperfeiçoamento da ordem social vigente. O sistema capitalista articulando-se diretamente com o sistema produtivo. Seu interesse imediato é o de produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho, transmitindo eficientemente informações precisas, objetivas e rápidas. Para Aranha, 1996, página 176, herdeira do cientificismo, a tendência tecnicista busca o behaviorismo, teoria psicológica também de base positivista,
os procedimentos experimentais necessários para a aplicação do condicionamento e o controle do comportamento. Daí a preocupação com a avaliação a partir dos aspectos observáveis e mensuráveis da conduta e o cuidado com o uso da tecnologia educacional, não somente quanto à utilização dos recursos avançados da técnica, mas também quanto ao planejamento racional, que tem em vista alcançar os objetivos propostos com economia de tempo, esforço e custo. Assim como toda tendência pedagógica tiveram o seu marco na história, com a tendência tecnicista não é diferente, né? Ela teve os seus prós e os seus contras. Agora deixo aí para a reflexão de cada um dos discentes refletir o que trouxe de bom e o que trouxe de ruim para a nossa sociedade brasileira.